Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A Ele toda honra, louvor, glória, poder, majestade, agora e para todos sempre. Amém? Ele é o nosso soberano, nós nos curvamos a Ele é Senhor das nossas vidas, Ele nos criou, nos comprou, Ele nos consolida, Ele nos faz permanecer firmes na rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, é Ele que sustém a todos nós, estando nós no vale ou na montanha, numa choupana ou no palácio, Ele é Senhor da nossa vida. Aplauda Ele agora! Bem forte ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Todos que estão aqui são muito bem-vindos. Não sei se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Deu um sinalzinho com a mão. Ali está. Muito bem. Que bom. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas que estão aqui conosco. Sempre bem-vindos, sempre bem-vindas, podem vir quantas vezes quiser aqui. É um espaço humilde, mas temos alegria em recebê-los no nome do Senhor. Eu estava ali sentado ouvindo a pastora Cristina. E sabe, o ministério tem muitos altos e baixos. A gente liderar no ministério é um desafio permanente. Mas quando a gente vê as pessoas crescendo, e se tornando ferramentas tão lindas e maravilhosas de Deus, a gente fica tão empolgado, né? Que palavra boa, didática, que palavra abençoada essa da pastora Cristina, né? Que Deus conserve ela assim, fortaleça ela, né? Com essa sabedoria que Deus tem dado, que clareza de pensamento, né? A gente dá vontade de cumprir todos os princípios do Senhor assim, rapidola mesmo, né? Obedecendo esta palavra poderosa. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Cada uma ferramenta que Deus quer te usar sempre, de maneira poderosa. Deus quer fazer de você uma luz potente nessa terra de escuridão, nessa terra de trevas. Aceite ser uma ferramenta de Deus para essa geração. Tem tanta gente militando nas hostes do inferno, nas hostes malignas, mas se coloque diante de Deus e diga: Senhor, se eu não posso ser a funda, que eu seja a pedrinha, que eu seja o elásticozinho que prende o estilingue para lançar essa pedra, me deixe ser uma ferramenta útil no teu reino, e Deus vai te abençoar, Deus vai te usar nessa geração. Amém? Graças a Deus. Mas hoje nós terminamos a nossa série semana passada e hoje nós vamos falar, esse ano, irmão, o que você vai ouvir de família, esse tema é o ano inteiro. Nós vamos falar, inculcar esta palavra no seu coração. Você tem aqui a rede de família que já ministra palavras específicas na área da família, tanto no trato da esposa com o marido com a esposa, os filhos com os pais com os filhos. São palavras direcionadas para que a família cresça e seja fértil nessa terra. Mas durante esse ano nós estamos com o tema família, um tema muito atual para a nossa geração. A família tem sido alvo, irmãos, de muita maldade deste mundo. O Deus desse século tem feito coisas muito terríveis com as famílias. Nunca se viu tanta desgraça no seio das famílias como nós estamos vendo nessa geração. Meu irmão, cada região tem as suas necessidades, mas quando nós entramos aqui no Nordeste, no Maranhão e outros estados do Nordeste, nós estamos vendo tanta desgraça no meio das famílias, irmãos. Mas isso não está restrito ao Nordeste, a todas as regiões do Brasil, Norte, Sul, região Leste, em todas as regiões do Brasil, nós estamos vendo situações e no mundo inteiro. Então a gente precisa ser, sim, ministrados sobre a palavra de Deus, para a gente ter coerência, para a gente se consolidar dentro de uma proposta do céu. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15,
Eu já preguei nesse texto várias vezes, mas ele tem óticas, visões e instruções de Deus de modo diversificado. A partir do versículo 11, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores? Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém? Vamos ler só até aqui. Quando a gente lê a Bíblia com o coração, com a alma, às vezes a gente acaba ficando com preguiça de ler a Bíblia, né? São muitas letrinhas, são muitas palavras difíceis. Opa, estou aqui. E a gente precisa ler a Bíblia com o coração, com a alma. A gente precisa depositar a nossa fé naquilo que nós estamos lendo para sermos impactados por esta palavra. Aqui em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a narrativa deste rapaz esbanjador, que o pródigo significa isso, esbanjador. E ele foi conduzido por suas emoções, por seus delírios, pelos seus lampejos da juventude, conduzindo ele para longe da casa do pai, para enveredar-se por uma vida, no mínimo, que poderíamos chamar de desvairada, louca, alucinada, né? Pelos caminhos que ele mesmo, na sua falta de senso, na sua falta de responsabilidade, na sua falta de compreensão, não podia detectar os horrores que estão esperando qualquer um longe da casa do Pai. Caminhos muito cheios de incoerência e de delírios. Então, ele, com a mente, com o entendimento já embotado, enfraquecido, talvez colegas, viajantes que passassem ali tinham dado informações sobre terras longínquas, sobre as novidades de distante, e talvez ele foi guardando isso. Nós não sabemos aqui detalhes sobre o relacionamento que ele tinha com o seu irmão mais velho e nem com os seus pais,
Mas o certo é que a sua alma delirava por caminhos distantes, por moradias longe da casa do seu pai. Então, olhando para o texto, a gente pode olhar assim claramente que ele estava desprezando a autoridade do seu pai, desprezando a figura do seu pai, desprezando o valor do seu pai e da casa do seu pai. Nesse texto aqui, a gente vê que ele pede a herança. Ora, a herança não é em vida, ninguém pode pedir herança em vida. Não existe herança em vida. A herança é após a morte do pai. E então era uma afronta pedir uma herança antes que o pai morresse. Ou seja, ele estava anulando com o gesto de pedir a herança, era como se ele estivesse matando o pai. Porque era sabidamente que a herança viria após a morte do pai. Era o legado do pai para o filho. E ele estava pedindo em vida. Então significava que, emocionalmente, consciente, ele estava matando o pai para poder cumprir os desejos do seu coração, para cumprir a vontade da sua alma. E ele, elaborado nisso, ele troca a casa paterna, ele troca a autoridade paterna por um caminho, irmão, de confusão, de libertinagem, um caminho que não poderia dar a ele a solidez que ele precisava. Então, ele acreditava que no mundo, com todas as informações que ele tinha ouvido, com todas as histórias contadas naquela região, ele pensou que talvez o mundo fosse mais aconchegante do que a casa do seu pai, e os problemas nela se viam, problemas recorrentes que acontecem na casa de qualquer família, na casa de qualquer pai. Então ele julgou, pelas histórias contadas, que longe da casa do pai, na casa do mundo, poderia ser mais aconchegante e poderia ter um amor maior do que o amor que o pai lhe oferecia, do que a sua família poderia oferecer. Assim, quando nós olhamos para a narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 15, o próprio Jesus contando, eu já preguei aqui sobre as coisas perdidas, então nós precisamos fazer uma observação um pouco diferente. Observar que dentro da casa do pai ele tinha livre arbítrio, porque ele pôde pedir e pôde ir embora. O pai, ainda que ele seja sisudo, ainda que ele seja autoritário, ainda que ele seja intransigente nas suas afirmativas, mas o pai acaba cedendo para o filho. E o filho acaba tendo a liberdade que ele deseja. Então o pai não aprisiona o filho. Estou falando aqui de pais normais, viu, irmãos? Não estou falando aqui de sociopatas, de psicopatas, porque aí já passa para outro nível, né? De endemoniados, de pessoas assim, que aí não está no grupo dos pais normais. Estou falando de um pai normal. Ele acaba deixando o filho ir ou deixando o filho ficar. E este é o chamado livre-arbítrio, a oportunidade que a pessoa tem de escolher entre ficar ou ir. Então, aqui nós precisamos analisar que ele tinha essa experiência, e a gente vê isso em relação à informação que eu não li aqui, mas está no texto, do irmão que ficou enciumado pela natureza do tratamento do pai com o pródigo que retornava à casa. Então, seguramente as relações daqueles irmãos não eram lá essas coisas, e a experiência dentro daquela casa poderia limitá-lo e poderia frustrá-lo em vários aspectos. Ele olhando isso o empurrava para longe da casa do pai, porque dentro da casa do pai, aos seus olhos, ele tinha uma relação fracassada, né? Um relacionamento
superficial que produziu nele o desejo de se afastar da casa do pai. A ilusão de que viver de fora, longe dos domínios da casa do pai, poderia acarretar em prazeres, em liberdades jamais sonhadas. Então, o desejo dele ir para longe, por causa da visão que ele tinha, da noção que ele tinha dentro da casa dele. E é isso que acontece com muitas pessoas. Você olha para dentro da sua casa, para os seus pais, e vê limitações, e vê fracassos, e vê frustrações. Nem sempre os pais correspondem à altura daquilo que os filhos desejam. Muitas vezes o filho fez uma leitura equivocada do mundo, ele até leu um bom livro, até teve uma boa instrução técnica, científica, e isso fez ele pejorar, fez ele olhar para o pai e diminuí-lo. É tendência do adolescente começar a desprezar os valores do pai em troca da aceitação dos valores dos colegas e dos valores que estão no mundo. Então a gente pode olhar isso, essa ilusão de viver longe dos domínios da casa do pai. Muitos filhos têm essa doce ilusão de querer ir embora, de querer avançar para... Não porque chegou a hora, não porque está debaixo de uma bênção paterna para começar um novo tempo, uma nova história, para se estabelecer num tempo oportuno, mas com a bênção do pai. Nesse caso, não. Ele queria romper, tanto que ele pede a herança, e esse é o sinal claro de que ele estava matando emocionalmente o pai, na vida dele. E a gente vê isso em muitas famílias. É muito comum isso nas famílias, mas também dentro da igreja. Porque quando você começa a olhar para a sua casa, para a sua família e ver os defeitos, eu digo isso sempre, casamento, irmãos, se você começar a olhar para os defeitos da sua esposa, certamente você não vai ficar casado muito tempo. Se o seu marido começar a olhar para você com os olhos tortos e vendo os seus defeitos, certamente esse casamento vai entrar numa derrocada, vai se arruinar. Assim como se a esposa começar a olhar para o marido muito e olhar para os defeitos dele, esse casamento está. Porque não é assim que funciona uma relação. Não é olhando defeitos, é olhando a somatória, é olhando as qualidades, os defeitos, todos nós os temos. Lidar com eles é que é heróico, lidar com eles é que é a sabedoria, lidar com eles é que está a maturidade. E não olhar defeitos, porque olhar defeitos é coisa de imaturo, coisa de menino do buchão, como diz o outro. Então, muitas famílias estão sendo desajustadas, os filhos abrindo mão da paternidade, da casa do pai, da autoridade do pai, abrindo mão dos privilégios da casa paterna, por uma história lúdica, por uma odisseia no mundo, achando que o mundo é aconchegante, achando que o mundo é amoroso. Porque as ideias do Deus desse século, a ideia maligna para borrar, para macular, para estragar a sua relação paterna, porque eu já disse isso aqui, se a sua relação paterna está bichada, a sua relação com Deus entra em caos. Porque quando você olha para Deus e não consegue vê-lo como pai, porque a sua relação com o seu pai biológico, humano, natural, está problemática, então você vai olhar para Deus e jamais vai ligá-lo à paternidade. E esse é um grande problema, porque se eu não aceito Deus como pai, eu não aceito Jesus como meu irmão. E se eu não aceito ser a imagem de Jesus, que é a imagem de Deus, então jamais eu posso entrar no céu. Então, essa desfiguração, quando se macula a relação do filho com o pai, está propositamente o inferno tentando impedir a sua relação com Deus. Por isso é necessário entrar na presença de Deus e reverter esse problema,
restaurar essa relação paterna. O meu pai não merece perdão. Não tem a ver com o merecimento. Tem a ver com a vontade diretiva de Deus. Ninguém merece, nem você, nem eu, ninguém merece perdão. Nós ofendemos, machucamos, magoamos, traímos, fazemos coisas ruins, prejudicamos as pessoas no decorrer da nossa vida. Não merecemos perdão. Merecemos um chute naquele lugar. O perdão é dado, irmãos, porque as pessoas, elas estão gratuitamente construindo uma ponte de relacionamento. Estão dizendo, quando um perdão é liberado, estão dizendo assim, eu tenho maturidade suficiente para olhar para os seus defeitos, para olhar para as suas desfigurações, as suas monstruosidades, eu tenho maturidade suficiente para ver isso e ainda assim aceitar conviver com você, aceitar me relacionar com você. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então, o indivíduo, ele tem essa ilusão de ir para longe da casa do pai, porque ele olha para a casa do pai e constata falhas, defeitos. Um pai alcoólatra, um pai violento, alguns até tiveram a infelicidade de ter um pai violador sexual, abusador. Quantas filhas foram abusadas sexualmente por pais? E um pai desse merece perdão? Se você não retratar, se você não cuidar de uma relação dessa, não resolver uma relação dessa, sua relação com o Pai do céu vai estar comprometida. No mínimo, você precisa esquecer, falar assim, eu anulo esse episódio na minha alma, porque é a vontade de Deus que eu perdoe essa situação. Aí você pode dizer, para o senhor é fácil, sua relação com o seu pai era maravilhosa. Irmãos, eu posso ter tido uma relação maravilhosa com o meu pai, mas ao longo dos anos eu ouvi muitas pessoas no discipulado, ouvindo muitas pessoas com problemas sérios, e eu sei o que o perdão faz na vida das pessoas, qual é a restauração que o perdão provoca na vida das pessoas. Então, o que eu posso observar em contrapartida? A casa do pai, ela oferecia compaixão. O filho pega o dinheiro, pega a sua herança, pega os seus valores, pega as suas experiências, pega toda a sua história, bota numa mochilinha e vai para o mundo. E chega lá, ele, vai fazer a festa, quer provar de tudo, quer nadar de braçada, quer ter todas as experiências desse mundo. E cada passo que o indivíduo dá, portas se abrem para que ele se entregue mais, para que ele se gaste mais, para que ele se macule mais, para que ele se desfigure mais, para que a imagem do Pai seja retirada dele, aos poucos, camada por camada, tornando ele um esqueleto, uma aparência muito longínqua daquilo que um dia foi. Então ele faz isso, essa gastança toda, essa transgressão, esse pecado longe, e ele gasta todos os recursos com aquelas pessoas que viam nele só a possibilidade de usufruir de recursos que aquele rapaz detinha. Então, quando acaba com tudo, e o pior, acabou com tudo e ainda veio um tempo difícil na terra, um tempo difícil para ele, que houve fome na terra. Ele procura a solução, procura resolver isso, pedindo ajuda aqui, ajuda ali, e vai cuidar de porcos. E sabe, irmãos, essa história é contada por Jesus, para judeus, falar em cuidar de porcos e comer comida de porcos, meu amigo, aqueles judeus que ouviram aquela palavra de Jesus, eu acho que eles até repugnaram, eles deram ânsia de vômito na hora. Era uma ofensa descabida naquela hora. Ou seja, Jesus estava narrando uma história que era o mais baixo nível que um judeu poderia viver. Não só distante da casa do Pai,
não só porque não tinha mais nenhuma segurança financeira, não tinha mais nenhuma recurso disponível, coisa que os judeus sempre providenciaram a sua manutenção e a sua sabedoria administrativa, e esse cara que torra toda a grana, isso vai contra os princípios judaicos. E o Senhor Jesus afunilou a coisa ainda mais. Levou o indivíduo para uma pocilga, para um lugar de porcos, e ainda afunilou mais. O indivíduo desejou, não foi comer os porcos, foi comer a comida dos porcos, que os porcos nem podiam comer, porque o dono o mataria se ele fizesse isso. Se o judeu não pode comer porcos, será que ele pode comer a comida do porco? Se o porco é considerado imundo, e a lavagem que dá para o porco? É a comida e o dejeto que dá para o porco. Então, a gente vê isso, que a casa do pai, ela oferecia compaixão. Ali, entre aqueles amigos, naquela pocilga, naquela fazenda de criação de porcos, que misericórdia havia. Ele gastou tudo, ele foi em festas, ele foi em muitos eventos, e ele ficou com muita gente, e quando ele precisou, certamente ele bateu em várias portas, e todas as portas se fecharam para ele, porque não havia misericórdia, não havia compaixão para sanar o problema dele, para resolver o problema dele, porque esse mundo ingrato, o mundo onde o Deus desse século faz questão de prejudicar, de destruir a imagem e a semelhança de Deus, todas as portas que ele bateu estavam fechadas, porque as pessoas, elas querem comer todo o seu tutano, toda a sua carne. Quando só está o osso, eles sopram e deixam só o barulho da alçada cair no chão. O mundo é cruel, irmãos, muito cruel. Nós que somos cristãos, talvez alguns aqui já tenham tido experiências difíceis lá fora, mas de modo geral, nós não temos ideia da maldade que existe lá fora. A nossa mente, a nossa ingenuidade não consegue pensar na maldade recorrente que existe no mundo. Então, não havia compaixão, diferente da casa do seu pai. Quando ele solicitou ao pai, o pai compassivo, o pai misericordioso, viu a aflição do filho e disse: tudo bem, meu filho, está aqui sua herdade, vá ter a sua experiência. Agora, no mundo, quando ele bateu nas portas, o máximo que ele recebeu foi o direito de cuidar de porcos. E ainda assim, nem bem tratado era, porque senão ele não tinha desejo de comer a comida dos porcos. Ou seja, o salário era mínimo do mínimo do mínimo. A condição de filho, irmãos, na casa do pai é inegociável. Diga comigo, a condição de filho na casa do pai é inegociável. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo não adota filhos. No mundo você é escravo, no mundo você é servo, no mundo você é objeto, no mundo você é trampolim, no mundo você é obstáculo, no mundo você é qualquer coisa para beneficiar alguém. Mas você, no mundo, não é filho. E então, o que vemos, que o indivíduo que era filho na casa do pai, agora se torna um indigente faminto, ou seja, um indivíduo sem família, sem ligações familiares, sem ligações de amizade e faminto. Ao passo que na casa do pai, a condição de filho era inegociável. Outra coisa, ele recebe uma roupa. Quando ele retorna, depois da sua insensatez, da sua arruaça, e de todos os desmandos que viveu e de toda a miséria, ele lá entre os porcos, ele faz a sua reflexão e diz: realmente eu estou aqui no pior do pior. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso rever os meus conceitos.
Eu estava completamente equivocado, porque eu saí de um lugar onde era amado, onde era protegido, eu saí de um lugar muito poderoso. E eu estou aqui perdido, eu preciso voltar. E sabe, eu vou voltar. E chegando lá, eu vou falar: tudo bem, pai, eu pequei contra o céu e contra o senhor, está certo. Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me aceita como um dos teus trabalhadores. Julgando ele que, como trabalhador, viveria na casa e sob a tutela daquele senhor, muito mais privilégios do que naquele mundo do Deus desse século. Então, quando ele retorna e o pai de longe o vê, o pai não olhou defeitos. Aquele rapaz voltava com roupas maltrapilhas, com um andado cansado, provavelmente com uma cabeleira desgrenhada, uma barba por fazer, uma situação, ele vinha capenga, talvez realmente um mendigo. E quando o pai olha, o pai não vê defeito no filho. O pai não o rotulou, não o caracterizou com nomes ofensivos e nem deu umas tundas, ainda que ele merecesse. O pai olhou para o filho, o abraçou e o beijou. Foi essa a ação do pai na direção do seu filho. Aí o pai manda que lhe dê uma roupa nova, porque ele estava só a bagaceira. E sabe, irmãos, essa roupa nova nada tem a ver com moda, nada tem a ver com etiqueta, com status social. Ainda que seja aqui a demonstração de nobreza, quando ele recebe, está falando da nobreza da família, está falando da nobreza com que ele poderia viver, está falando também de proteção. O mundo quer que você viva e vista as roupas mais caras, as marcas mais famosas, e que você faça demonstrações de luxo e de exageros. E a roupa nova do pai estava, a etiqueta dela não era uma marca Chanel ou qualquer outra dessas aí. A marca do pai era a marca da nobreza e a marca da proteção. Sabe o que o pai dá também para o filho? Anel de autoridade. Isso aqui, irmãos, é um legado de autoridade que o pai está dando para o filho. Quando o pai diz: põe-lhe o anel na mão, põe-lhe o anel no dedo, está dizendo: eu estou dando a autoridade de você ter uma herança, o meu legado. Ou seja, todos os prejuízos decorrentes das suas decisões desvairadas, agora no retorno para a casa do pai, o pai diz assim: eu estou te dando de novo o anel de autoridade que legitima você para a herança, para o meu legado. Ah, pensou que coisa preciosa na casa do pai, diferentemente do que o mundo lhe ofereceu. Outra coisa que o pai lhe oferece são sandálias novas, que define uma caminhada, que define um propósito de continuidade familiar, de manutenção de valores morais, de princípios familiares. Na terra do Deus desse século, onde as pessoas não valorizam princípios, valores morais, valores familiares, o mundo tem muitos propósitos, diferentes absolutamente dos propósitos familiares. Então agora ele recebe essa sandália dizendo: você tem um propósito familiar, você tem uma caminhada familiar. Você está dentro de um círculo, você vai caminhar agora dentro de um princípio glorioso familiar. Essa aqui é a intenção. Depois ele manda matar o novilho bem gordinho. Aí a gente pensa assim: isso aqui
Esse novilho gordinho fala sobre a abundância da provisão. Mas sabe, irmãos, quando o pai manda matar o novilho cevado e faz essa festona gostosa e poderosa, que até o filho mais velho fica enciumado, na verdade, o que o pai estava dizendo para o filho? Hein? Isso tem a ver com compartilhamento. Isso tem a ver com acolhimento. No mundo, o indivíduo tem fome de empatia, tem fome de acolhimento, porque é desprezado, as relações interpessoais no mundo são muito sofridas por conta da usura, da ambição, da deslealdade. E na casa do Pai, ele está dizendo: eu compartilho com você o meu acolhimento, eu te acolho, eu te alimento, eu te visto, eu te protejo. Então isso tem a ver com acolhimento, tem a ver com empatia, de saber que aquele filho precisava dessa resposta naquela hora. Outra coisa que a gente vê, irmãos, é a festa, que aqui está denunciando a festa de Lucas capítulo 15, está denunciando a importância do filho dentro da casa. O espírito alegre pelo prazer da companhia, pelo prazer da presença do filho. Houve festa na casa, porque o pai estava dizendo assim: eu me alegro, o meu espírito está alegre com a presença do meu filho, com a companhia do meu filho. Então vamos celebrar, vamos festejar. Ele não estava ali agora apontando com o dedo em riste que o filho tinha fracassado, que o filho tinha desperdiçado tempo, que o filho tinha se danado em muitos aspectos. Não, o pai estava festejando pela presença novamente do seu filho. Ele estava dizendo: eu me alegro com a sua companhia, eu me alegro com a sua presença dentro desta casa. E aí o pai faz uma declaração: o filho estava perdido e foi achado. O que nos mostra essa declaração? E o lugar do seu filho é sempre, o lugar do filho é sempre na casa do pai. Qualquer outro lugar que o filho estiver, e a gente não está falando aqui, irmãos, das paredes, nós estamos falando aqui do vínculo, porque é evidente que o filho vai estudar fora, o filho vai trabalhar em outro estado, em outro país, e ainda mais nesses tempos modernos, né? As pessoas vão. Mas nós estamos falando aqui sobre vínculos, nós estamos falando aqui sobre acolhimento, nós estamos falando aqui sobre relacionamento restaurado. E é esta a pegada aqui. O meu filho estava perdido, ou seja, porque o relacionamento tinha sido quebrado. O filho tinha olhado para o pai e falado: eu não quero o senhor, eu quero a minha herança. Ou seja, para mim o senhor está morto. Agora o filho volta, ainda que voltou bem humildezinho e todo lascadinho, mas ele volta e diz para o pai: pai, me recebe como um trabalhador. O pai olha para o filho e diz: não, você não é um trabalhador, um estranho, um vizinho, um conhecido, um amigo. Você está na casa do pai. Você está na casa do pai. Você estava perdido e agora foi achado. Estava morto e agora reviveu. Este é o sentimento do pai, ora essa. Então a gente vê esse texto: o filho abandonou a casa do pai, ele desistiu da relação familiar. E sabe, irmãos, existem diversos estudos científicos que comprovam a influência positiva do pai sobre os seus filhos, na vida dos seus filhos. Existem alguns estudos que dizem que a presença do pai é um fator importante para o desenvolvimento emocional saudável de crianças e adolescentes. A participação ativa do pai no ambiente educacional dos filhos está correlacionada com melhores notas e rendimento escolar. Um estudo realizado pela Universidade do Arizona mostrou que crianças que possuem um bom relacionamento com seus pais têm uma autoestima e sentimento de mais apego aos pais. Uma meta-análise realizada por um
por um pesquisador da Universidade de Connecticut, concluiu que a presença do pai está associada a índices menores de problemas de comportamento, delinquência, agressividade nas crianças e nos adolescentes. Um estudo publicado numa revista de desenvolvimento psicológico mostrou que a presença paterna é importante para o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais das crianças. E a gente olha esses estudos e diz, mas por que o senhor está falando isso aqui? Eu estou falando isso aqui, irmãos, para mostrar que a relação paterna, e aqui eu falo não só do pai, estou falando dos pais, né? A relação está intimamente ligada à condição emocional, à condição de comportamento, às interações desse indivíduo com o mundo. Ora, se em pesquisas por revistas e institutos e universidades ao redor do mundo, e são várias as pesquisas que não vem ao caso serem relatadas essa noite, mas você pode, numa simples pesquisa, achar inúmeras falando sobre a importância da relação do pai, da mãe com os seus filhos. Eu disse aqui na semana passada, falando sobre a voz do pai, o tom da voz do pai influencia o feto da criança. Pesquisas sérias, existem inúmeras nessa área. Então, se a relação paternal, se a relação dos pais com os filhos tem valor, tem importância, e ao longo dos meus anos pastoreando, eu percebi, irmãos, infelizmente, todas as pessoas têm traumas. Todas as pessoas que eu conheci até hoje têm traumas. E esses traumas estão diretamente ligadas à maneira como o pai as tratou, à maneira como a mãe as tratou. Esses traumas estão ligados à sua infância, à sua adolescência. As pessoas foram traumatizadas e são traumatizadas diariamente, porque é isto que o Deus desse século faz, querendo destruir, querendo corromper as relações interpessoais, as relações familiares. É isso que ele faz. Então, quando em pesquisas, quando em estudos se detecta a importância dos pais na vida dos filhos, ora, eu não preciso do estudo da Universidade de Harvard, da Universidade do Arizona, da Universidade da Colômbia ou de Oxford, eu não preciso disso. Eu já estou com quase 60, pastoreando, cuidando de pessoas, eu consigo ver, e nem precisa da minha experiência ao longo desses anos. Você, que é muito mais novo que eu, já percebeu o quão importantes são as relações dos pais com os filhos e o que elas acarretam sobre os seus filhos. Diga comigo assim, as regalias de um filho só podem ser usufruídas na casa do pai. Então, quando eu olho para esses estudos, quando eu olho para a minha observação pessoal e pela minha experiência lidando com gente, e eu vejo a importância dessas relações, eu não posso ler esse texto e pensar nele só como uma relação humana. É óbvio que Jesus estava falando da relação do homem com Deus. É óbvio que ele estava falando do amor de Deus para com o homem. É óbvio que ele estava falando da transgressão do homem e do desejo de Deus de receber o homem de volta. Em todos os lugares que o indivíduo for, ele vai ser denominado de muitas coisas, vai ser chamado de muitas coisas. Mas neste ponto específico, ele vai ser chamado no máximo de enteado, nunca de filho. Porque filho, o mundo não vai te chamar de filho. Não é essa a nomenclatura que o mundo usa. A incoerência deste rapaz de Lucas capítulo 15, em não valorizar a casa do pai, custou a ele muitos anos de vida, custou a ele umas experiências muito dolorosas, e é isso que muitos filhos têm feito.
Eu mesmo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí da casa do meu pai achando que as ordens do meu pai, que a autoridade do meu pai estava me incomodando. E eu arrebitei a tanga, como diz o outro, e pulei num caminhão e saí de Dianópolis e fui para Brasília. Já contei isso aqui para vocês. E vivi experiências dolorosas. Fui tratado de maneira absurda. Pessoas em que eu tinha respeito e carinho, e muitas vezes me tratavam porque eu não era filho deles. A relação deles comigo não era de pai para filho. E essa parábola ela tem muito significado para mim, porque depois de muito tempo que eu estava sofrendo, meu pai escreve uma carta à mão e disse na carta: filho, o novilho já está cevado, a roupa já está comprada, o anel está à sua disposição e a sandália, só falta o filho na porta de casa. E eu chorei feito um maluco. Primeira oportunidade que eu tive, voltei para casa. E literalmente, na frente da casa, na frente do meu pai, quando ele me recebeu, eu dobrei os meus joelhos e pedi perdão para ele e abracei ele. Nunca mais eu olhei para o meu pai como naqueles dias que antecederam a minha fuga de casa. Porque eu vi que o que meu pai me oferecia, o que minha mãe oferecia, é inigualável. O mundo não pode chegar perto disso de maneira alguma. Então, nós devemos tirar uma tremenda lição dessa parábola. Diga comigo assim: em casa de pai autêntico, se tem filho legítimo. E é nesta filiação, irmãos, que existem privilégios. A imunidade que o pai oferece, o direito, a representatividade, o desenvolvimento emocional, como eu já falei. Então, existem muitas coisas nos outros lugares, talvez conforto, talvez conquistas que dentro daquele reduto lá da família, talvez você não consiga, mas o mundo jamais vai oferecer. Aí você pode falar assim: o meu pai é um tolo, o meu pai é um maluco, o meu pai é um alcoólatra, é um viciado, é um bandido, é um violento, é um mau caráter. Mas sabe de uma coisa, irmão? É lá, na sua origem, que as coisas podem ser mudadas. É lá na sua origem, com a sua experiência adquirida pelo poder da palavra de Deus, que você vai fazer mudar a sua casa, mudar a sua geografia, fazer brotar naquela terra, naquela família, resultados que são inimagináveis, mas porque você optou por aceitar a palavra do Senhor. Então as famílias precisam olhar para dentro da casa, para dentro os filhos muitas vezes querem desprezar a autoridade do pai, buscando a influência maléfica do mundo, achando que o mundo não tem autoridade, achando que o mundo não impõe. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo escraviza, o mundo tira o seu nome, o seu endereço, a sua identidade, o mundo tira o seu sexo, o mundo tira tudo de você. Está aí para provar as reportagens. Aí para provar. O mundo está assim. E as pessoas, elas estão negando a paternidade. Querem, inclusive, agora tirar o nome de pai e mãe do registro civil. Como se isso mudasse alguma coisa para quem tem a devida consideração à autoridade paterna, à autoridade materna. Olhe para mim, eu quero que você entenda que esta palavra aqui está relacionada à restauração familiar. Você olhar para a sua casa, olhar para a sua família e achar nela o preenchimento das suas necessidades, as soluções que você precisa. Você pode sair da sua casa e ganhar milhões, você pode sair da sua casa e conquistar milhões de seguidores, você pode sair da sua casa e fazer muitas descobertas, mas você precisará em algum momento da sua vida voltar para a casa do seu pai. Você vai precisar voltar para a sua origem. Seja o seu pai um mau caráter, um bandido, um violento, você vai precisar voltar para a sua origem e restaurar a sua relação. Porque se você não perdoar,
se você não religar, se você não reconectar, tudo que você conquistou não será suficiente para preencher a lacuna que a relação familiar faz dentro do coração humano. As pessoas agora estão se achando cachorro, se achando cavalo. As pessoas agora estão se vendo. Você acha por que está acontecendo essas distorções? Você já está ouvindo essas reportagens aí, não? De pessoas que estão se vendo? Eu estava vendo agora, não sei se foi em Londres, as pessoas, num grupo de pessoas, elas se veem como são cães. Estavam latindo e se vestindo como se fossem cães. Outro dia tinha uma pessoa vestida de cavalo andando dentro de um shopping, sendo puxado por um cabresto. O mundo está maluco. Pergunte a si mesmo por que isso está acontecendo. Porque a relação na casa do Pai foi bagunçada. Porque a essência da casa do Pai foi desfigurada. Essas pessoas não estão assim ao acaso. Elas já estão lá na pocilga, elas estão comendo a bolota do porco, elas estão enlameadas, elas estão sujas, elas estão com defeito. E o mundo quer que isso seja um direito da pessoa. O direito da pessoa se tratar, o direito da pessoa resolver o seu problema. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, seres racionais. Nosso DNA tem uma ligação direta com Deus. Em qualquer rincão da terra, em qualquer lugar mais longínquo que exista, as pessoas têm um tipo de pagelança, têm um tipo de culto, a relação dela com Deus. O diabo está desfigurando isso e agora está tirando a essência do Pai que está nos filhos. Por isso, nessa noite, eu quero que você repense a sua história na casa do Pai. Como está a sua história na casa do Pai? Muitos filhos espirituais foram para o mundo. Não, é muita religiosidade, tem muito defeito, o meu pastor é isso, o meu líder é aquilo assim, muito defeito dentro da igreja, a casa do Pai espiritual. Irmãos, eu acho maravilhoso quando a gente consegue ver pela palavra. Uma pessoa dessa que começa a ver defeitos, lembra que eu falei no início? E toda relação que você olha para os defeitos, ela não vai durar. Você tem que ser producente, você tem que ser construtivo, você tem que pegar as informações que você possui e construir pontes para os seus relacionamentos. Então você olha para dentro da igreja, tem uma irmãzinha chata, tem um irmãozinho chato, esse apóstolo aí é chato, ok. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Nós estamos falando sobre essas coisas. Lucas capítulo 22, versículo 29. Lucas 22, versículo 29. E eu vos destino, olha o que o Senhor está falando. Jesus está falando aqui. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre as 12 tribos de Israel. Eu estava falando com os seus apóstolos, dando a eles a devida importância. Você acha que os filhos espirituais, os que estão na casa, o Senhor Jesus na sua oração diz: eu sou um com o Pai e eu quero que vocês sejam um comigo. Essa foi a oração com o Pai dele, na casa do Pai. E agora digo, na casa do Pai Celestial, a sua identidade é restaurada, o seu nome de filho legítimo é novamente lhe dado, a sua autoridade lhe é entregue, o Pai te abraça, o Pai te beija. Pode até ser, irmãos, que um culto ou outro a gente não se sinta tão bem, mas sabe, se você for uma pessoa racional, e aí a gente precisa entender a palavra do Senhor, que diz lá na carta do apóstolo Paulo, um culto racional, pensante, não um culto emotivo, é um culto racional. A gente precisa raciocinar, equacionar
as coisas que ainda estão por ser equacionadas dentro da nossa vida. Nós precisamos achar os pontos de atrito, nós precisamos achar os pontos de ruptura e trazer soluções dos céus para essas questões dentro do nosso coração, na casa do Pai. Essa casa do Pai, essa aqui é uma casa denominacional, isso aqui é a casa do Pai é espiritual, a casa do Pai tem relações eternas, a casa do Pai, ela transcende uma igreja denominacional, seja qual for o nome dela. Mas aqui nesse ambiente você recebe a informação dada pela palavra de Deus para construir novamente, para restaurar as suas relações, sejam elas humanas ou sobretudo espirituais. Então quando uma pessoa te diz, não, na igreja tem defeito, você diz, tem mesmo. Mas é lá que eu vou ouvir a palavra, insistentemente vou ouvir a oração, vou adorar o Senhor e vou suplicar por respostas que tragam a mim soluções permanentes na minha relação paterna física, como na minha relação paterna espiritual. É aqui na casa do Pai, irmãos. Então a gente pode estar cansado, a gente pode estar estressado, a gente pode estar desistido, a gente pode estar falido, a gente pode estar numa bagunça, a gente pode estar querendo comer as imundícies mais horrorosas desse mundo, mas a gente tem que se lembrar que é na casa do Pai que a gente é filho e é na casa do Pai que o Pai é Pai. É aqui na casa do Pai onde você vai receber uma demonstração, um safanão, você vai receber uma reprimenda, você vai receber um murrão da roça. É aqui. Acorda, rapaz. Seja homem como sua mãe não é. Seja mulher como seu pai não é. Você precisa de assumir a sua postura diante de Deus e clamar pelas respostas de Deus na casa do Pai. As pessoas estão querendo ficar longe. Nem querem vir mais na igreja, eu assisto online, porque aí eu escolho a igreja. Perdem vínculos, é como se estivessem mutilando o corpo. É como se estivesse tirando um dedinho para cá, o outro para lá, um pezinho para cá, uma mãozinha para lá. A gente precisa estar aqui junto, aquecer um ao outro, confortar um ao outro, consolidar um ao outro e aprender as relações. É aqui que a gente perdoa, é aqui que a gente restaura, é aqui que a gente confessa, é aqui que a gente restabelece a conexão, é aqui que a gente tem o nome dado novamente, o nome de filho, a adoção legítima. O filho unigênito morreu e nos deu o direito de nascer filhos. Essa é a proposta dos céus. Então, eu quero que você fique de pé no nome de Jesus.